Então, como a gente estava falando, todo signo tem um planeta que é patrono, que é regente dele. No caso de Gêmeos, nós temos Mercúrio e vamos entender agora o significado de Mercúrio. Todo planeta representa tipo uma função psíquica dentro da gente, vamos colocar dessa forma, para poder ficar entendível. No caso de Mercúrio, ele representa a nossa mente. Então vamos entender a mente, para que ela funciona e qual o objetivo dela. Primeiro, a mente, ela nos diferencia, começa por aí. Mas qual que é o papel da mente? Primeiro, ela tem como função nos conectar, porque a mente ela mostra a dualidade. E o que é a dualidade, né? Se você se identifica com um lado, o outro lado aparece na sua frente. Por exemplo, se você se considera apenas uma pessoa boa, o outro lado vai aparecer como uma pessoa má, porque a mente tende a mostrar a nós a dualidade. Esse é o trabalho de Mercúrio. Ele vem mostrar pra gente que, da mesma forma que a gente consegue pensar as melhores coisas possíveis, a gente consegue pensar também as piores coisas possíveis. Então é como se fosse uma sala de experiência que a gente tivesse. A gente pensa, a gente tenta avaliar as consequências antes de agir. Pelo menos em teoria, a nossa mente tem como uma das funções isso, né? A gente avalia a situação, a gente avalia quem a gente se conhece a partir do que a gente pensa, do que a gente se observa de si mesmo. E a mente, ela é a ferramenta para isso. Porém, como todos os deuses, Mercúrio tem o seu lado sombrio também. Como eu estava dizendo, da mesma forma que você pode construir e falar coisas maravilhosas a partir da sua mente, a partir da palavra, você também consegue destruir e falar coisas terríveis. A mente, ela é amoral, ela é andrógina. O que significa isso? Um pensamento não tem relação com a sexualidade, por exemplo. Uma pessoa pensando, se você só assistisse os pensamentos, você não saberia dizer se é homem ou se é mulher pensando. Então aqui a gente entende que Mercúrio, ele é um deus andrógeno, ele não é homem nem mulher. A gente desenha ele como uma figura masculina somente a fim de entendimento, mas ele não tem gênero, nenhum deus tem gênero, né? Mas no caso de Mercúrio é mais nítido que ele representa a androginia dentro da gente. Uma pessoa pensa e esse pensamento ele não tem essa função, esse teor da sexualidade de gênero. Então todos nós, todas as nossas mentes, ela é andrógina. Ela pode pensar tanto de forma feminina quanto de forma masculina. O que que eu quero dizer com isso? Ela pode ser tanto yang no sentido de corte, uma fala, por exemplo, você corta aquela situação, ou ela pode ser yin e a sua palavra ela cuida, ela trata, ela cultiva, certo? Então aqui a gente começa a entender a nossa androginia. E o que é androginia, né? Eu tô falando aqui, nem expliquei. Androginia é ser homem e ser mulher, independente do corpo que você tiver. Todo mundo é andrógeno em algum nível. Por mais que o seu corpo seja masculino ou feminino, você é masculino e feminino. Então a mente ela tem uma bela função de nos trazer luz, de nos trazer clareza, mas ela também pode colocar a gente em umas trevas terríveis. Pois é, Mercúrio ele não é essa bondade toda não, porque ele, como eu estava dizendo, ele é amoral, a nossa mente é amoral. Por isso a importância da gente estar sempre desenvolvendo e cultivando a mente, a fim de purificar o que tem dentro da gente. Por quê? Aquela frase típica que diz mente vazia, oficina do diabo. É bem por aí mesmo. Fica muito tempo sem aprender nada, sem se relacionar com ninguém, sem desenvolver nem um pouco a sua mente para você ver aonde ela te leva. Ela literalmente ela vai trazendo à tona
questões que você muitas vezes não gostaria de ver, porque você tá com ela paralisada. E aí a mente tem essa capacidade de trazer essas realidades onde, se a gente for se envolver demais com ela, a gente acaba se sentindo péssimo. Porque ela vai criando as teorias, as histórias, as paranoias e vai desenrolando. Enquanto a gente der corda. Pois é uma ferramenta muito valiosa que a gente tem, mas ela também é tão perigosa quanto. E eu acho que é importante a gente falar sobre o lado sombrio da mente, porque muita gente fica presa em ideias, em formas de pensar, porque não deixa a mente voar. E qual é a outra função de Mercúrio, né? Ainda relacionado à mente, porque ele é a mente. A nossa mente, ela tende a ter uma forma linear, porque o nosso pensamento ele é linear. O que que significa isso? Por exemplo, a nossa inteligência científica, ela é linear. Uma coisa tem que fazer sentido para poder chegar em outra coisa, para poder chegar em outra coisa. Então, daí que a gente entende a ciência. Uma coisa que justifica a outra, que leva a outra, que leva a outra. Linear. É desse jeito que a tendência dela é funcionar. Mas nem todos funcionam assim, nem todas as mentes funcionam assim. Por isso que a gente tem que ver em qual signo Mercúrio está mergulhado. Por exemplo, um Mercúrio num signo de água, uma mente num signo de água, ela tende a pensar com as emoções, com os sentimentos. A imaginação dessa pessoa ela é mais fluida, porque a forma de pensar dela é voltada para o elemento água. É assim que a gente começa a avaliar. Então, como eu estava dizendo, como a mente é amoral, ela pensa, a gente consegue pensar e criar realidades e imaginar coisas, às vezes terríveis ou maravilhosas. Existe a necessidade, isso aí é papo mais lá para frente, mas existe a necessidade no nosso desenvolvimento da gente criar uma certa moralidade e um certo nível de ética. O que eu quero dizer? Imagina a criança que não tem uma moralidade, onde os pais não ensinam o certo e o errado. Ela vai falar, ela vai ofender, ela vai brigar, ela vai xingar, porque ela vai estar expressando a mente dela, ela vai estar se expressando os sentimentos, o que ela está sentindo ali no momento, principalmente nos momentos de emoções mais negativas, e ela vai falar e vai fazer o que quiser. E se essa criança se torna um adulto sem essa moralidade, que ela é necessária até certo ponto, a pessoa não vai ter papas na língua. Então, quando a gente vê uma pessoa que fala o que quer e, sabe, ofende, e etc., é uma pessoa que não tem a moralidade. Qual que é o objetivo da moralidade, pelo menos nesse ponto? É trazer um pouco de bom senso para o convívio social. Você imagina se você falasse tudo o que você pensasse? Pois é, dá vontade, né? Às vezes dá mesmo. E aí a gente vê, dependendo do nível dessa moralidade, quando ela é muito rígida, ela pode ser vista como algo negativo também. Por exemplo, você deixa de se defender, deixa de falar alguma coisa que ali naquela circunstância é necessária, seja por qual motivo for. O principal deles é a gente querer ser sempre bom. Então a gente está ali preso naquela moralidade que nos ensinou e nos enrijeceu dizendo que você não pode responder mal a ninguém. Será? Tem gente que merece. E não por simples destrato, mas mais pelo sentido de você defender o mínimo da sua dignidade. Então, assim, se você tiver uma moralidade muito rígida, você não vai saber e nem ter coragem nem mesmo de se defender. Então é tudo muito relativo quando a gente está falando da mente, né? Porque ao mesmo tempo que ela pode, mais uma vez falando, ao mesmo tempo que a gente consegue ter boas palavras, a gente pode destruir. Nossa, então se eu quero me tornar uma pessoa espiritualizada, eu devo falar e pensar somente coisas boas? Impossível.
não tente. Porque senão você vai colocar... É como se você colocasse um dos lados da polaridade, porque a mente é polar, é dual. Você colocasse um dos lados sempre afogado, abafado, reprimido, oprimido. Uma hora ele sai e você vai ficar assustado com as coisas que você pode falar para alguém. Pois é. Então é bom alimentar os dois lados, para poder você não se tornar uma fada falsa. Não era bem isso que eu ia falar não, mas vamos continuar.